Gálatas capítulo 6, irmãos. Gálatas capítulo 6. Versículo 7, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nosso irmãozinho Cauê é sério, né, irmãos? Menino desse tamanho, ó, tá com a Bíblia ali, ó, e ele só se achega aos irmãos. Ele não fica muito perto das irmãs, não. Ele se achega aos irmãos porque ele quer aprender da palavra, irmãos. Quer aprender da palavra, ele vai ser um pregador, viu? Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, irmãos: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele está dizendo, ó, Deus não se engana não, viu? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Irmãos, as pessoas entendem isso errado, né, irmãos? A gente vê no mundo que não é assim, irmãos. A gente vê que não é assim. Várias pessoas já me procuraram e disseram que Deus é injusto, né? Por quê, irmãos? Porque eles veem as pessoas plantando algo e colhendo outro, né, irmãos? As pessoas, muitas vezes, elas não colhem aquilo que elas plantam. Mas a palavra, a gente tem que continuar lendo aqui, ó. Né? Então diz aqui no versículo 8, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará o quê, irmãos? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará o quê, irmãos? Então, irmãos, existe dois plantios e duas colheitas. Dois plantios e duas colheitas. Não é vários plantios e várias colheitas. Então as pessoas têm em mente que é assim: se eu fazer o mal, eu vou colher o quê? O mal, não é, irmãos? Eu planto o mal, eu colho o mal. Mas não é assim. Não é isso que a palavra fala. Eu posso plantar o mal e colher o bem nesse mundo, irmãos. Nesse mundo. Mas a palavra fala de semear, de plantar na carne ou plantar no Espírito. Se eu plantar no Espírito, eu vou colher o quê, irmãos? Vida eterna. E se eu plantar na carne, eu vou colher o quê? Corrupção. Então eu posso fazer o mal para alguém e receber o bem de outro. Eu vou estar colhendo o quê? Vida eterna? Não, corrupção. Até o bem nesse mundo é corrupção. Eu posso, por exemplo, fazer o mal para meio mundo de gente. Eu posso roubar, matar. Eu posso fazer muitas coisas de errado. Isso é um homem rico nesse mundo. Isso não quer dizer que a palavra não está se cumprindo na minha vida. Pelo contrário, a palavra está se cumprindo na minha vida. Porque a palavra só vai deixar de se cumprir na minha vida se eu semear no Espírito e não colher a vida eterna, irmãos. Mas se eu semear no Espírito, a palavra garante que eu colho vida eterna. Então no mundo não existe várias colheitas como as pessoas entendem e vários plantios. As pessoas acham que se eu, por exemplo, né, se eu fizer o bem, eu tenho que receber o bem, eu não posso receber o mal. As pessoas acham que se eu fizer o mal, eu tenho que receber o mal, eu não posso receber bem. As pessoas acham que se eu roubar, eu tenho que morrer com vários tiros, eu tenho que ser preso, eu tenho que... Não. As pessoas do mundo, elas podem roubar a vida inteira e ser rica. E pode ficar livre a vida toda. E no fim ela vai para o lago de fogo, irmãos. A pessoa, ela pode fazer o bem para todo mundo. Ela pode distribuir cesta básica. Ela pode ajudar meio mundo de gente. E vir um ladrão roubar ela e matar ela. Pode acontecer isso. Porque o bem para o mundo não é o bem para Deus. O bem para Deus é você semear, é você plantar no Espírito. E o que é plantar no Espírito, irmãos? O que é plantar no Espírito? O que é semear no Espírito? Para eu semear, para eu plantar no Espírito, para eu poder colher vida eterna, eu tenho que, primeiramente, conhecer Jesus. Eu tenho que entender o que Ele quer de mim. Conhecer Jesus profundamente. Para quê? Para eu ir semeando no Espírito. A gente sabe, em Gálatas mesmo, aqui, uma folha atrás, aqui no capítulo 5,
No versículo 16 diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, a vontade da carne. Então eu tenho que andar em espírito para eu semear no espírito. E aí sim, lá na frente, eu vou colher vida eterna. Porque diz aqui, ó, no versículo 17, ó, porque a carne cobiça contra o espírito. Quer dizer, ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, muitas vezes as pessoas, irmãos, elas fazem as coisas e elas acham que estão fazendo o bem, né, irmãos? Mas para Deus não é o bem, não. O bem para Deus é você andar em espírito, para não estar debaixo da lei. Diz aqui no versículo 19, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Irmãos, idolatria. Muitas vezes as pessoas no mundo aí, elas fazem o bem para meio mundo de gente e é idólatra. É idólatra. O que é o idólatra, irmãos? É aquele que põe qualquer coisa, né, irmãos? Qualquer coisa que seja, coloca acima de Deus, né, irmãos? Ela confia naquilo, né? Ela tem uma confiança naquilo, uma confiança tão grande que Deus desaparece, né, da vida dela, né, irmãos? Desaparece diante daquilo, né? Aquilo é muito importante para ela. Em que as pessoas mais confiam nesse mundo aí, irmãos? Em que as pessoas mais confiam? As pessoas confiam em si próprias, né, irmãos? Eu sou mais eu, não é assim que as pessoas falam? Eu sou mais eu, é idólatra, né, de si mesmo, né, irmãos? As pessoas confiam no seu bolso, as pessoas confiam no seu estudo, confiam na sua profissão, confiam em tantas coisas, irmãos. Em tantas coisas que as pessoas confiam, né? E Deus, para ela não é nada, irmãos, né? Não sente necessidade. E aí diz aqui, ó, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito aí sim, ó, caridade, né, irmãos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, a palavra está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que andar em Espírito, né? Para não cumprir as concupiscências da carne. E não devemos irritar uns aos outros, invejar uns aos outros. Temos que ser pessoas, irmãos, homens e mulheres, contentes, né? Contentes com aquilo que Jesus nos dá, irmãos. E Ele nos dá muitas coisas, né? Uma coisa, o mais importante que Ele nos dá, né? É a sua paz, irmãos. A paz de Cristo. A paz é o que Ele nos dá de mais importante, né? Ele disse, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então o mundo, ele tem uma paz a oferecer também. E aí nós temos a opção, né? Eu quero a paz de Jesus ou eu quero a paz do mundo? Irmão, se eu escolher a paz do mundo, eu vou andar na carne. Eu vou semear, eu vou plantar na carne. E não vou colher vida eterna, eu vou colher corrupção. Tudo que eu plantar na carne, eu vou colher corrupção. Tudo. Ainda que seja o bem a alguém. Eu posso fazer o bem a alguém. Se for na carne, eu vou colher corrupção. Se eu pensar em fazer o bem para alguém, é o bem segundo o que Deus quer. Segundo o que Jesus quer. É segundo a sua palavra, irmãos. Então as pessoas fazem o bem. Os espíritas fazem bem. Eles chegam uma noite de frio, eles distribuem sopão para as pessoas, saem por aí dando sopa para as pessoas, mas não serve a Jesus. Né, irmãos? Eles fazem o bem. Muitas religiões fazem o bem, mas não faz o bem segundo o que Jesus quer. E para eu fazer segundo o que Jesus quer, eu tenho que conhecer Jesus, irmãos. Eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que saber qual é o caráter de Jesus, eu tenho que saber qual é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que todos os homens se salvem, irmãos. E venham ao conhecimento do que, irmãos? O que é a verdade, irmãos? A sua palavra é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Novo Testamento, irmãos, é a verdade.
Então ele quer que as pessoas se salvem pelo Novo Testamento, pelo novo e vivo caminho, irmãos, a qual ele consagrou, né, com seu sangue, o sangue de Cristo. Então existe um novo e um vivo caminho, e nesse vivo caminho a gente tem que caminhar e tem que ensinar para as pessoas qual é esse caminho. A palavra fala, irmãos, que a porta é estreita, né, e apertado é o caminho. A palavra fala que essa porta estreita, muitos conseguem encontrar, irmãos. Poucos conseguem encontrar. Muitos conseguem encontrar a porta larga. E entra pelo largo e espaçoso caminho e seguem adiante. Fazendo bem, fazendo mal e vão embora, irmãos. Esse caminho largo. Mas o caminho estreito, são poucos aqueles que conseguem ver. E é o caminho da verdade, né, irmãos? Vamos voltar onde nós estávamos. Gálatas capítulo 6. Versículo 8, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Então aqui, irmãos, aqui é importante isso aqui, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, quer dizer, colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, quando a gente busca fazer o bem, segundo o propósito de Jesus, a chance de desfalecer é grande, irmãos. A chance de desfalecer é grande. Por quê? Porque nós recebemos a paz do alto, não a paz desse mundo. E a nossa carne, ela está muito adaptada à paz desse mundo. A nossa carne deseja a paz desse mundo. E se eu abraçar a paz desse mundo, eu vou estar andando na carne. E vou colher corrupção, irmãos. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer descanso, a nossa carne quer ser elogiada, a nossa carne quer ser reconhecida. A nossa carne, ela quer uma recompensa muito rápida, irmãos. Muito rápida. E a recompensa que Jesus tem a nos dar, irmãos, é vida eterna. Então você vai fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, e você não vai ganhar nada, muitas vezes. Não vai ganhar nada. Você vai fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, e isso muitas vezes vai querer te cansar. Vai querer te cansar. E você vai colher onde lá na frente, se você não desfalecer. É o que a palavra fala. Ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, é a tempo de quê, irmãos? A tempo de Jesus, nós vamos colher, se nós não desfalecermos. Então a chance de desfalecer, ela é grande. Ela existe e ela é grande. Obrigado. A chance de desfalecer, irmãos, é grande. Nós não podemos, né? Temos que perseverar, irmãos. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, irmãos. Romanos, vamos lá em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16, irmãos. Diz assim, irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes? Qual é essa doutrina, irmãos? O Evangelho. Então, a nova forma de doutrina a qual nós somos entregues é o Evangelho, é o Novo Testamento. É uma nova forma de doutrina. E essa doutrina, irmãos, é o que nos salva. Essa doutrina é o que nos tira debaixo da servidão do pecado e nos coloca debaixo das potentes mãos de nosso Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, é o que nos liberta. Porque diz o versículo 18 aqui, ó. E libertados do pecado, fostes feitos o quê, irmãos? Servos da justiça. Então o Novo Testamento, ele tem o poder de me libertar do pecado e me fazer servo de Jesus. Servo da justiça. Servo, irmãos, é aquele que obedece, né, irmãos? Aquele que obedece ao seu Senhor, né?
E aí nós lemos aqui que aquele a quem você se colocar por servo para obedecer, você é servo dele. E aí diz aqui, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, no passado, né, irmãos? Assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça. Para o quê, irmãos? Santificação. Irmãos, santificação. Ser santo, irmãos, é ser separado, irmãos. Ser santo é ser destacado, né, irmãos? Destacado. Em Cristo, nós somos separados, tirados do mundo, irmãos. Tirados debaixo da servidão do pecado, trazido para o seu reino, irmãos. Trazido para o seu reino. E aí diz aqui, versículo 20, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então quer dizer, quando eu era servo do pecado, eu estava livre de Jesus, não conhecia Jesus. E que fruto vocês tinham, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Então quer dizer, quando vocês eram servos do pecado, né, estavam livres de Jesus. E que fruto vocês tinham de tudo aquilo, irmãos? Que fruto a gente tinha daquilo do passado? E ele diz aqui, versículo 22, mas agora, versículo 21, né, e que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, o que, irmãos? Por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando a palavra fala que o salário do pecado é a morte, quando fala salário, é porque é certo, irmãos. Aquele que trabalha, ele recebe um salário, certo, irmãos? Aquele que peca, ele tem um salário garantido ali, que é a morte. Mas a palavra fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o dom de Deus, o presente de Deus, irmãos, o presente de Deus que Ele nos dá de graça é vida eterna. Então, outrora, no passado, irmãos, nós dávamos frutos para a morte. O nosso passado hoje nos envergonha. Quando a gente lembra do passado, lembra do que nós fazíamos, nos envergonha. Porque hoje o nosso parâmetro é Jesus. Hoje a nossa referência é Jesus. Então, quando a gente olha para o passado e olha para Jesus, não tem nada a ver, irmãos. O homem antigo, o homem de antes, não tem nada a ver com Jesus. E que fruto nós tínhamos? Que fruto nós tínhamos? Tudo aquilo conduzia à morte, nós sabemos isso. Todo o nosso passado nos conduzia à morte, não dava fruto nenhum. Eram obras. Eram obras. Irmãos, carne, ela tem obras. Espírito tem fruto. Nós lemos isso, né, em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são manifestas. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, perezas, guerras, imolações, tudo isso são obras. Obras. Agora, o Espírito, ele surge o que do Espírito? Frutos. Fruto, irmãos. Então, é uma diferença muito grande. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, domínio próprio. Domínio próprio. O cristão, ele tem que buscar pelo domínio próprio. O cristão ele tem que buscar isso, irmãos. Quando ele se deparar, né? Quando ele se deparar com uma tentação, o cristão sozinho, ele vence tentação, irmãos? Não. Cristão nenhum vence tentação sozinho. Quando você deparar com uma tentação, você tem que ter o domínio próprio. Para quê, irmãos? Para quê? Para recorrer a Jesus. É para isso. É para recorrer a Jesus. Aquela tentação não pode ser mais forte que a sua fé. Aquela tentação não pode ser mais forte que a sua firmeza com Jesus. Então nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que buscar pelo fruto, irmãos, pelo fruto do Espírito. São muitas coisas ali que compõem o fruto do Espírito. Tudo aquilo compõe o fruto do Espírito. Fé, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, todas essas coisas compõem o fruto do Espírito. Nós temos que buscar por isso daí. Vamos plantarmos no Espírito. Vamos colher vida eterna. Irmãos, é como aquele cidadão que coloca o dinheirinho na poupança lá, né, irmãos? Coloca o dinheirinho na poupança todo mês. Ele coloca o dinheirinho na poupança. E ele não usufrui daquilo, irmãos. Ele não usufrui daquilo.
Aí quando ele chega na velhice dele, ele vai ver, ele tem milhões lá guardado, né, irmãos? Não é assim? Por quê? Porque ele guardou todo mês lá, ele não usufruiu, ele guardou, né? Deixou para lá na frente ele usufruir. E nós temos que pensarmos que todo o bem que nós fazemos hoje, nós vamos colher lá na frente. E não é coisa pouca, irmãos. Não é coisa pouca. Nós vamos colher lá na frente e é vida eterna, é eternidade, irmãos. A eternidade, ela existe. A eternidade existe. Nós somos eternos quando estamos com Cristo. Sem Cristo, vai passar, é corrupção, irmãos. Tudo que você vê de bonito nesse mundo é corrupção. Todo o bem que fizerem para nós nesse mundo, que não tem a ver com vida eterna, é corrupção. Vai acabar, vai se aniquilar. Se alguém fizer o bem para mim e me der uma casa, né, no melhor bairro, na melhor casa do mundo, é corrupção, irmãos. Não tem nada a ver com vida eterna isso aí. Nada a ver com vida eterna. Agora, quando você deixa de ser um homem, uma mulher irado, e passa a ser manso, quando você passa de odiar e passa a amar, quando você deixa de andar conforme as suas vontades e passa a andar de acordo com o Evangelho, isso é semear no Espírito. E você vai colher lá na frente vida eterna, irmãos. Você já está colhendo vida eterna. A vida eterna é certa. Amém, irmãos? Então, não podemos ser como o mundo, irmãos, né? De achar que Deus é injusto. Ele não é injusto, não, né? É nós que muitas vezes temos expectativas erradas acerca de Jesus, acerca da palavra, irmãos, né? Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos e